anterior do Física para Todos, teve um probleminha do certificado. Teve um probleminha dos certificados, mas, segundo a Mônica, foi só uma pequena coisa percebida ontem. Então, aquela história, esqueceu de mandar o certificado um pedaço da lista, né? Nada problemático. Bom, a palestra de hoje é com o professor do Instituto de Física, o professor Felipe Buffon, né? Sobre como velejar contra o vento e presumo também como velejar mais rápido que o vento, eu acho. Também ele vai abordar essa questão. E ele, além de ser um físico experiente, com ampla participação em pesquisa, ensino, pesquisa tanto no Brasil como no exterior, né? Ele é um velejador. Então acho que ele fala isso com duplo conhecimento de causa, né? Então, Felipe, obrigado da sua colaboração. Vamos ver se o microfone funciona. Beleza? Bom, eu queria agradecer o convite do Otaviano para falar aqui. E antes de começar a palestra, eu queria saber de vocês quem é que veleja ou já velejou. Temos alguns velejadores aqui, mas a maioria não. Okay. Então, bom, minha palestra sobre o velejando contra o vento, eu vou tentar falar um pouquinho da física, já que é um programa de física para todos, mas vou falar um pouquinho sobre a história da vela, a evolução, né, para poder entender um pouco melhor o que acontece hoje. Eu vou falar sobre o veleiro tradicional, porque esse que a gente está acostumado a ver, né, é mais fácil de interpretar e entender, mas toda a física básica serve para todos, né? Então eu vou discutir as diferentes atitudes do veleiro para poder entender melhor os regimes de navegação e vou terminar falando um pouquinho sobre a tendência hoje em dia que nós temos veleiros de alta performance com coisas que às vezes nem parecem mais veleiro, mas que utilizam o mesmo princípio, mostra que a física é bastante universal. Bom, então, começando um pouco da história da vela, há registros muito antigos de barcos, civilizações que utilizaram a vela para transportes. Então, os fenícios e os egípcios já velejavam em veleiros, com embarcações com velas desse tipo, 4 séculos antes de Cristo, 4 milênios antes, muito tempo atrás. Mas era uma coisa tradicional e ficou nessa tecnologia, esse aspecto, por muito tempo, né? Até 900 anos depois de Cristo, aqueles anos quadrados, foi inventado um outro tipo de velão. Então, até essa data, os veleiros seguiam a correnteza, dependiam essencialmente do vento e da correnteza para ir aonde o vento levava os barcos. Eles não tinham opção de ir aonde eles queriam, eles tinham que escolher, esperar o vento adequado, a correnteza adequada para poder se deslocar. Os fenícios, apesar disso, teriam chegado até a América. Isso é uma questão, não sei de que ponto isso é comprovado, não, mas teria relatos disso, desse tipo de coisa. Bom, desse ano de 900, em torno do ano 900, foi inventado a vela latina, que permite subir um pouquinho contra o vento e permite manobras rápidas. Então isso permitiu às pessoas se deslocarem contra o vento, que é justamente o tema dessa apresentação, né? E aqui nós temos 3 veleiros que utilizam vela latina. Essa vela latina, ela consiste em um mastro, tem uma verga, né, um pau, e uma vela triangular que fica ligada, né, nesse pau. Então, vocês reconhecem o mesmo tipo de padrão na caravela que foi utilizado para a descoberta do Brasil e veleiros recentes, né, o Sunfish, um veleiro bastante comum para aprendizado, que tem também, tem o mastro e tem essa verga com a vela. Então, esse tipo de velame permite subir o vento, né? Esse tipo de barco é muito utilizado no Nilo, por exemplo, então sobe em rios. A vela latina evoluiu para um outro tipo de velame, que chama como carangueja, e tem essa ponta aqui da vela. Reparem esse tipo de formato, porque vai reaparecer agora no fim do século XX, velas com esse tipo de perfil. E evoluiu também pelo
tipo de veleiro que chama Marconi, que é o mais tradicional, né, que são os barcos que a gente vê hoje em dia na maioria dos lugares. A imagem que a gente tem de um veleiro é basicamente essa aqui, né? Bom, em termos de direção em que o barco consegue se deslocar, aqui eu tenho um diagrama com o vento real, né, e a direção em que o barco consegue velejar em relação ao vento real. Então, até a invenção da vela latina, essencialmente os barcos conseguiam andar até 90 graus em relação ao vento, pouquinha coisa a mais, né? Os clippers, que eram utilizados para trazer chá da China até a Inglaterra, apostavam corridas, eram veleiros bastante rápidos, eles conseguiam subir alguma coisa da ordem de 65 graus contra o vento. Então você basicamente tem que esperar a boa estação para conseguir fazer o transporte, porque você não adianta, fazendo esse ângulo, você não adianta ir muito rápido, você consegue subir contra o vento, né? No século XX, nós já temos barcos com muita vela, muito sofisticados, mas que chegam tipo 45, 50 graus em relação ao vento, né? Os bons barcos, hoje em dia, esse é um barco de regata, né, ele chega a 40, 35 graus contra o vento verdadeiro, não o vento aparente, né? E barcos assim mais especializados, se consegue chegar a tipo 30 graus, mas não muito mais do que isso. Bom, na realidade, veleiros existem, a gente sempre tem a ideia do veleiro sobre água, né? Mas existe também veleiro em terra. Se você pegar um carrinho, no caso um triciclo, colocar uma vela, você tem um veleiro, só que ele está em cima da terra, né? Esse daqui, por exemplo, é um outro tipo, nem parece um veleiro, mas na realidade ele tem uma vela rígida, né? 3 rodas. Esse daqui, esse instrumento aí, bateu o recorde de velocidade em terra, chegando a 204 km por hora. Está movido a vento. Não tem nada de força bruta, realmente é um instrumento muito sofisticado. E, para quem já conhece o Rio Grande, no Porto do Rio Grande existem as vagonetas, que são carrinhos em cima da linha de trem que era utilizado para carregar as pedras no mole, com vela. Então você, como turista, vai lá, paga R$10, senta aqui e eles levam 2 km para frente e você volta também. Então, obviamente, o vento tem que ser adequado para esse tipo de coisa, mas é um transporte que utiliza os princípios da vela. Sobre o gelo, se consegue velocidades ainda maiores, né? O recorde atualmente de velocidade é 230 km por hora, que é uma coisa fantástica, pensando que é só com vento. Bom, ainda, além disso, existem outros veículos que são movidos a vento. Eu não vou falar sobre veleiros, porque já não são mais, mas só a título geral, existe, por exemplo, aqui temos um satélite que chama Icarus, que tem uma vela solar e funciona com vento solar, né? Aqui tem um navio que chama E-Boat, que utiliza o vento, nessas espécies de turbinas aqui, para fazer girar o hélice e consegue se deslocar contra o vento com esse sistema, ou com pouco motor, digamos, grosso o vento que fornece. Esse instrumento, esse veículo aqui, não é propriamente dito um veleiro, ele tem 3 rodas e um hélice, mas ele tem uma coisa interessante. Essa hélice serve, se ele vai contra o vento, ele utiliza o vento para girar a hélice gira a roda e ele consegue subir contra o vento. E se ele vai com o vento a favor, ele utiliza a roda para fazer girar a hélice, e aí a hélice empurra e ele consegue ir mais rápido que o vento. É um instrumento muito esquisito, mas que foi uma comprovação que é possível ir mais rápido do que o vento, mesmo no sentido do vento. E finalmente, uma coisa que está sendo cada vez mais utilizado, temos aqui um cargueiro. Temos um cargueiro e um cargueiro que tem uma vela desse tipo de kite, né? Então, essa vela aqui é utilizada, ela puxa o barco e se consegue uma economia de 30% do combustível. Então, a vela não é só esporte e lazer, tá? Tem coisas profissionais ligadas a isso aqui. Ainda continuando, para ter uma ideia um pouquinho de como que evoluíram os veleiros, né? Eu acho interessante ter alguns números para ter uma ideia do que acontece.
No veleiro a gente não utiliza quilômetros por hora, utiliza o nó. E o nó é uma milha náutica por hora, que é 1852 metros por hora. Então, basicamente, multiplica por 2 e você tem a velocidade em quilômetros por hora. Então, nós podemos assistir a uma evolução muito grande, vertiginosa, de velocidade nos últimos anos. E eu acho que isso é uma parte importante, porque eu discuti um pouquinho depois na parte de física disso aqui, né? Por exemplo, como referência, se eu pegar a travessia do Atlântico Norte, né, da Europa para os Estados Unidos, que são 5.000 quilômetros, o primeiro registro assim, de a velocidade alta é 1905. É um veleiro de 3 mastros, levou 12 dias. Né? Em comparação, um navio de passageiro vai levar tipo uma semana para fazer a travessia. Então, é razoável, movido só a vento, conseguir fazer esse tempo. Esse tempo só foi batido por um veleiro monocasco 85 anos depois. Então, isso, 80 anos depois. Né? Em 1980, o Trimaranto, não era um monocasco, conseguiu fazer a travessia em 10 dias, mas você viu que leva bastante tempo. Né? O veleiro do Charles Vale é um veleiro de 70 metros, então não é um barco pequeno. Né? Bom, em 2009, quer dizer, agora estamos falando de coisas muito recentes, o Trimara também conseguiu fazer a travessia em 3 dias, que é mais rápido do que um navio de passageiro. Né? Ele é tripulado, mas a velocidade média, 60 km por hora em média, movido só a vento. Então é uma referência aí para ter uma ideia do que se consegue fazer com tecnologia e entendimento do que acontece hoje em dia. Outra referência é a volta ao mundo, 40.000 quilômetros, né? É o mesmo veleiro, mas com outra pessoa. Então, o recorde atualmente é 45 dias, uma velocidade média de quase 40 km por hora, média, sobre a volta do mundo. A volta do mundo, para ter uma ideia, você não tem um vento constante. Tem vezes que você fica um dia parado sem vento nenhum, não pode fazer nada. Então, é realmente surpreendente se conseguir uma velocidade dessa. E, para comparação, um veleiro monocasco, uma pessoa só leva 78 dias, mas ainda assim é um tempo razoável. Teve uma lancha que tentou bater esse recorde, passando por Suez e pelo Panamá. Essas voltas do mundo passam em volta do Polo Sul. Eles cortaram o caminho pelo Suez e Panamá, mas mais ou menos na mesma distância, e levou 61 dias. Então você vê que só o vento consegue ir mais rápido do que uma lancha. Bom, em distâncias de 24 horas, esse é o veleiro que tem o recorde de distância, 24 horas, 900 milhas, isso é mais ou menos a distância do Rio para Salvador em um dia. Né? Isso é uma média de 70 km por hora, uma coisa dessa hora. Basicamente, o que você faria de carro, levando em conta pedal, etc., é o que eles conseguiram fazer pelo mar. Bom, temos o recorde para monocasco, que é do Torben Grael, o nosso brasileiro Torben Grael, que ainda não foi batido, esse recorde, 600 milhas, e solitário, 534, que é muito razoável, o cara estava sozinho quando ele fez isso, esse recorde também não foi batido. Existem também tentativas de recorde de velocidade em distância curta, né? Aí realmente é fazer velocidade. Então, eu vou colocar aqui dois veleiros, né? Um que eu chamaria realmente de um veleiro. O Hydroptère é um veleiro experimental, mas que é feito para andar em mar aberto. Atualmente eles saíram, acho que 3 dias, eles saíram de São Francisco para ir até o Havaí. Então é um navio, né, um veleiro de mar aberto, que tem cabine, etc. A velocidade dele, numa milha náutica, 50 nós, e no 500 metros, 51 nós. Então isso dá uma velocidade de 90 km por hora. E o recorde absoluto de velocidade sobre a água registrado é 65 nós, com esse instrumento aqui, que aí é difícil chamar isso de veleiro, mas ele só funciona de um lado, tá? Esse daqui pode utilizar qualquer um dos bordos. Esse daqui não, ele tem uma vela que está inclinada a 30 graus e uma longa pena, e aí tem a cabine que o sujeito está sentado.
Então ele só vai conseguir andar nessa direção, no sentido contrário ele não consegue, ele vai capotar imediatamente. Bom, seu título de registro, o helicóptero chegou a 61 nós, uma velocidade muito razoável, 113 km por hora, mas aí ele capotou de fome. Ele ficou anos para ter conseguido ser recuperado. Bom, então a questão é ao que se deve essa evolução fantástica em termos de velocidade que se consegue hoje em dia. A física não mudou, né? Não teve nenhum fenômeno novo, nenhuma descoberta de física que justifica isso. Basicamente, a razão é a tecnologia. Os materiais são muito melhores hoje em dia, nós temos materiais com rigidez muito maior, então o casco não se deforma, né? A densidade é muito menor, então é um material mais leve, e uma coisa que isso é muito mais recente, é esse monitoramento durante o uso. Hoje em dia eles montam o veleiro e colocam sensores de tração, tensão, distorção, etc., em tudo quanto é lugar, e utilizam essa informação. Essa informação é utilizada para comparação com simulação numérica. Então, hoje em dia a gente utiliza o computador para utilizar a física, resolver as equações, fazer previsão e aí comparar com aquilo que se mede. Se tem alguma diferença, o modelo não está correto, a conta não está certa, e aí se consegue refinar o veleiro e tentar fazer ele mais leve, mais forte, mais rápido. Então, isso a grande diferença está nessa parte, não tanto na parte física. Bom, então, agora entrando na parte propriamente da física da vela, né? O que todos os veículos que eu apresentei até agora têm em comum, tirando o Icarus? Né? Bom, primeiro todos, inclusive o Icarus, utilizam o vento como propulsor. Né? O Icarus utiliza vento solar, um pequeno detalhe. O que tem de comum? Eles todos navegam em que tem dois meios distintos. Um que é o ar e o outro que define a direção do movimento, que vai ser água, gelo, terra. Né? O veículo se apoia neste meio. E muito importante, o veículo se desloca na interface entre os dois meios. Ok? Então, é a existência dessa interface que faz com que seja possível velejar. Tá? É mais ou menos a mesma ideia que, intuitivamente, é que eu não conseguiria me deslocar se eu não tenho o chão para apoiar e fazer força para frente. Na hora que eu faço isso, a terra vai para trás, eu vou para frente. Mas esse apoio que permite andar. O veleiro é exatamente a mesma coisa. Ele só vai conseguir se deslocar se ele tiver água ou alguma coisa por baixo para segurar. Tá? Então é importante a existência dessa interface. Então, uma vez que a gente admite que existe essa interface, podemos entender um pouquinho o que acontece com o veleiro, por que ele navega. Né? Eu vou falar um pouquinho da física, sem entrar em muitas equações, mas eu vou complicar as coisas pouco a pouco. Tá? Então, a primeira aproximação, o que eu tenho no veleiro é vento em relação à água, né? É importante ter isso aqui. Eu tenho que ter o chão, que é o água, né? E em termos de forças, então eu vou ter o vento que vem nessa direção, ele é defletido pela vela, isso gera uma força nessa direção. O barco vai ser arrastado, mas ele tem uma quilha ou uma bolina. Essa quilha resiste, isso vai gerar uma força hidrodinâmica nesse sentido. Na hora que eu somo as duas forças, eu tenho uma resultante, e o arrasto do barco dentro da água freia e soma todo mundo da zero. Tá? Então, a primeira aproximação, essa é a situação. Bom, um pequeno detalhe, né? Aqui, o professor de física nunca vai hesitar em fazer um pequeno problema. Né? Então, vamos imaginar um velejador que vai navegar sobre um rio. Esse rio tem uma velocidade de 6 nós. Então, bastante rápido, nós vamos o rio rápido lá. Para evitar ter que falar da esteira, todo mundo usa exemplo esteira. Estou pegando uma correnteza aí, o rio desce, vamos supor que ele vai de oeste para leste. Né? Então ele sai no fim da manhã, como todo velejador sabe, no fim da manhã não tem vento, né? E ele põe o barquinho dele, entra no barquinho e vai velejando, se deslocando ao longo da corrente, né? Os 6 nós. Depois de uma hora ele para almoçar. Aí terminou o almoço, terminou
sorvete, etc., ele sai, coloca o barco. Só que antes de sair, ele nota que agora começou a ventar um pouquinho, né? São 2 horas da tarde, está entrando uma leve brisa de 6 nós, no mesmo sentido, direção que a correnteza. Então, o vento vem do oeste e vai para leste também. Então, ele coloca o barquinho dele na água de novo e veleja por 1 hora. Né? E a pergunta, qual é a maior distância ela é percorrida antes ou depois do almoço? Alguém tem uma ideia? Antes do almoço ele não tinha vento. Depois do almoço ele tem vento. Aonde ele anda mais rápido? Antes ou depois? É igual. Hã? É igual. Igual? Bom, tem gente que diz antes, depois não faz diferença. Bom, suponha que você está no barquinho, você está sentado, né? Na primeira parte, o que vai acontecer? Você está sendo arrastado, ok? Se você está sendo arrastado, você sente... Você está no carro, por exemplo, você põe a cabeça para fora, você sente o vento na cara, certo? Ou na moto, né? Para quem está andando de moto. Aqui você está no seu barquinho, sendo arrastado pela correnteza, você vai sentir vento que vem, você está indo de oeste para leste, da esquerda para a direita. Você vai sentir o vento que vem de leste para oeste. Ou seja, tem um vento de 6 nós. Esse vento você consegue colocar sua vela e vai navegar, ok? Depois do almoço, ele põe o barco na água. Quando ele está em terra, ele sente o vento daqui, vem de oeste indo para leste. Na hora que ele põe o barco na água, o barco é arrastado, não tem mais vento. Ele anda a 6 nós, o vento é 0, ele não consegue velejar. Ele vai ficar com a vela fazendo assim. Tá certo? Então, ele consegue velejar e, portanto, se deslocar e andar mais do que 6 milhas, né, no caso de 6 nós, antes do almoço, não depois, apesar de não ter vento. Okay? Então, a solução é que existe um vento em relação à superfície. Esse é o ponto essencial que a gente não pode esquecer. Quer dizer, não adianta dizer que tem um vento de tanto. Você tem que ser um vento em relação à superfície. Tendo esse vento, você pode fazer um bom veleiro. Ok? Bom, então quais são as forças que atuam no veleiro? Então agora eu vou entrar num detalhe um pouco maior do que eu tinha posto naquele diagrama e ainda tem mais uma interação. Então a primeira coisa é o vento na vela, né? Então o vento na vela, esse vento vai afetar, vai puxar por causa da vela, vai depender da direção relativa do mau contato. Bom, existe uma direção relativa do vento em relação ao movimento do barco, né? Eu não consigo, vou voltar um pouquinho sobre isso, eu não consigo subir totalmente contra o vento. O que tem como vento são 2 ventos, de fato. 2 ventos. O vento real, né, que é, no caso do problema que eu tinha colocado, é o vento em relação à superfície, ok? Então é o vento que ele tem antes do almoço, não o vento que ele tem depois do almoço. E existe o vento aparente, que é o vento relativo que o barco sente quando ele se desloca, que é, no caso do primeiro problema, é antes do almoço. Depois do almoço, o vento aparente é 0, ele não vai conseguir andar, ok? Então esse vento faz com que apareça força, né? Existe também, no sentido vertical, o empuxo da água e o peso. O barco tem um certo peso, ele tende a afundar, tem água, ele flutua, tá certo? Então tem essas 2 forças. E finalmente, o casco, o veleiro andando na água, sofre atrito. A superestrutura, quer dizer, mastro, vela, etc., com o vento também, sofre atrito, né? E esse, então, é outro tipo de força que existe no processo. Além das forças, que todo mundo entende, tem os torques, isso já é uma coisa um pouquinho mais complicada, né? Eu chamo a atenção aqui que a soma tem que ser nula, né? A soma das forças tem que ser nula, porque se a soma não é nula, o barco é acelerado. Então, se ele é acelerado, ele vai um pouco mais rápido, aumenta a força de atrito, diminui o balanço, chega uma hora, é 0 de novo, okay? Então a soma é nula. O torque, também a soma tem que ser 0. Porque se não for 0, ele começa a girar,
e gira cada vez mais rápido. Tá? Então ele vai começar a girar até um ponto em que o atrito ligado a esse fenômeno de girar para, ou alguma força aparece que cancela o torque. Tá? Então, quais são os torques que acontecem no caso do velho? Né? Então, a força na vela, imagina que você tem a vela, o vento vem, bate na vela, o barco tende a fazer isso. Okay? Esse é o torque. Depois tem a força lateral na quilha da bolina. Na hora que o vento bate na vela, o barco tende a correr para o lado. Mas embaixo tem uma quilha, uma bolina, alguma coisa que impede ele girar. Então o efeito é de cair. Quer dizer, se eu estou sendo arrastado, meu pé bate em alguma coisa, eu vou cair de lado. Então esse daqui funciona no mesmo sentido que o vento atua. Os dois tentam deitar o barco. Existe também uma força vertical que eu empuxo do casco para cima, o peso da quilha e da tripulação. Que esse daqui pode gerar um torque que vai equilibrar o barco. Então, o peso da quilha tende a fazer o barco ficar na vertical. A tripulação que fica do lado certo do barco também contrabalança uma parte do torque. E a gente vai ver depois mais detalhe, na forma do casco também faz uma força que levanta o barco e cancela o efeito de cima do torque. Né? Então esses aqui são dois torques, um adera no barco, né, quer dizer, inclina o barco, e existe mais um no sentido horizontal, que eu vou falar rapidamente, que faz com que o barco tenda a subir no vento ou se afastar do vento se as coisas não estiverem bem equilibradas. Tem um terceiro torque, alguém tem uma ideia de qual que é? Não, o leme vai entrar nesse da horizontal. Quem já andou de catamarã e capotou, sabe qual é o terceiro torque, né? Quando você anda com vento de popa, o vento sopra na vela, o seu barco tende a embicar. Okay? Esse é o terceiro torque, que em barcos que o pessoal que veleja mais, quando tem vento de popa, toda a tripulação vai para trás para tentar levantar o barco e cancelar. Então esse é o terceiro torque, que eu não vou discutir muito mais porque ele não é tão relevante assim, mas ele é importante no caso de tentar regular bem o barco. Bom, então agora entrando nos detalhes realmente um pouco mais da força da vela, né? Do vento na vela. Existe muitas pessoas assemelham a vela a uma asa, e aí falam de Bernoulli, de velocidade maior do vento de um lado do outro. A vela é fina, o vento vai à mesma velocidade por fora, né, de um lado do outro. Então não é por aí que o barco anda. Na realidade é muito mais simples. Né? O vento vem nessa direção, ele é defletido, ele sai de um certo ângulo, tá? Eu tenho, portanto, uma variação de velocidade. Né? Quem diz variação de velocidade diz variação de momento, implica uma aceleração. Né? Então, no fim das contas, eu tenho uma força que atua sobre a vela, que empurra o ar para cá, né? Faz ele mudar, e, portanto, a vela resiste ação-reação, e existe uma força para cá. Simplesmente isso, tá? A equação dessa força, eu vou falar dela com mais certeza. Então, com isso daqui, essa força aerodinâmica que faz o barco andar. Então, eu tenho uma componente, uma força, nessa direção, na direção dessa variação de velocidade, que é mais ou menos perpendicular a uma linha que eu traço entre caso a proa e a saída da vela, ou aqui, mas eu perpendicular. Então, eu vou ter uma força mais ou menos assim. E essa força, ela tenderia a fazer o barco correr de lado. Mas esse barco está apoiado na água, ele tem uma quilha. Né? Essa quilha impede o movimento lateral. Então, agora eu posso entrar, entendido essa ideia de como que essa força aparece, eu posso detalhar um pouco mais as forças. Para fazer a comparação entre a vela e a quilha, então tem esse diagrama. A quilha, e agora estou olhando a quilha, a bolina, como quiser, né? Exatamente, ela funciona como uma vela, só que dentro da água. Okay? Então, o barco nunca vai andar, pelo menos quando ele está subindo contra vento, ele não vai andar na direção da proa. Né? Muita gente